Eu posso ligar um inversor de frequência através de um barramento DC? Você já, por acaso, já pensou que poderia ser possível você alimentar um inversor de frequência com a tensão DC para que o inversor de frequência alimente um motor com tensão AC? É possível. Depende do modelo, é claro. Por que depende do modelo, Johnny? Porque nem todos os modelos de inversor de frequência têm acesso, deixa disponível ali o barramento DC. Tem modelo de inversor de frequência que ele tem o barramento DC interno, mas só que você não tem acesso através de borne. E existem outros modelos que também você tem acesso. Nesses modelos, você consegue sim alimentar o inversor de frequência com tensão de corrente contínua. Só que essa corrente contínua não é 24 volts, aquele tensão bonitinha ali que você tem na sua bateria, que você tem através de uma fonte. Para você poder manter um inversor energizado no nível de tensão que ele consiga atender 100% da carga do motor, você precisa alimentar ele com a tensão DC maior. E essa tensão DC, ela tem uma proporção. Por exemplo, a proporção segue. Se você tem uma tensão de 220, a tensão DC que você precisa para poder alimentar esse inversor será 220 vezes raiz de 2. Pegando essa formulazinha, tensão de entrada vezes raiz de 2, você consegue saber o valor necessário para fazer a alimentação do inversor de frequência para trabalhar em 100% da carga. Nesse caso, é para trabalhar em 100% da carga. Então, para o inversor de 220 volts, mais ou menos, a tensão que vai ser utilizada será em média aí de 312, 320 volts DC. Você não tem isso com poucas baterias, você tem isso com uma quantidade relativa de baterias. E para que é importante você saber disso? É importante em algumas aplicações específicas. Por exemplo, aplicações de elevação. Você já parou para pensar o que acontece quando um elevador, quando as pessoas estão no elevador e acaba a energia ali, né? Se não houver um sistema de resgate, a função resgate no elevador, as pessoas simplesmente vão ficar paradas dentro do elevador, vão ficar presas ali, né? Vai ter que ser feito algo nas portas ali para poder as pessoas saírem. Mas, em sistemas mais inteligentes, em elevadores mais modernos, existe uma função chamada função resgate. Essa função resgate, ela serve para resgatar as pessoas do elevador. Ela simplesmente consegue entender qual seria o sentido de maior que demandaria maior carga e ele roda no sentido contrário. Então, por exemplo, qual sentido ele trabalharia mais e qual sentido ele trabalharia menos e qual está mais próximo do pavimento, qual pavimento está mais próximo. Sabendo isso, ele consegue fazer um controle do motor, só que ele não precisa acionar o motor em 100% da velocidade e também não vai consumir 100% da corrente. É por isso que, nesses casos, a tensão de alimentação do inversor de frequência é muito mais baixo. Quando o inversor de frequência trabalha em modo resgate, aquele inversor de frequência que trabalha em modo resgate raizão mesmo, que você tem que colocar a tensão de entrada DC nele, você pode alimentar ele com valores de tensão mais baixos. Por exemplo, esse inversor que está aqui atrás, esse inversor é o modelo VFS15 da Toshiba. Ele permite você trabalhar com tensão DC, mas ele também permite você trabalhar com tensão DC de menor intensidade, de menor valor. Você não necessariamente precisa trabalhar com 312 volts de tensão DC para poder controlar o motor. Você pode trabalhar, se não me engano, a partir de 90 volts DC, você já consegue fazer a utilização desse inversor para controlar o motor. Mas só que é para situações semelhantes a essa. É para poder fazer situações em que ele simplesmente não precisa fazer a rotação de 60 Hz, por exemplo, de valores altos de frequência. Ele vai trabalhar com 5 Hz, 7 Hz, 10 Hz, por exemplo. Então ele permite essa função. Mas alguns outros inversores que têm o barramento DC e não têm essa função, aí sim não tem jeito, não tem negociação. Você precisa alimentar ele com essa tensão, porque se você não alimentar ele com essa tensão, ele vai entender que existe uma subtensão e vai gerar sempre uma falha de subtensão. Ou seja, se o inversor de frequência que você trabalha, se você alimentar ele com a tensão DC, que é abaixo da fórmula tensão de entrada vezes raiz de 2, e esse inversor não possuir a função resgate ou a função de permitir realmente tensão baixa DC, ele vai gerar sempre a falha de subtensão. Ou seja, ele sempre vai dar falha, você não vai conseguir trabalhar com esse inversor porque ele está acusando subtensão. Agora, caso contrário, o inversor ele permita trabalhar dessa característica, ele vai trabalhar normalmente, só que vai ter um limite ali de rotação, tá certo?